Eliane, me fala um pouquinho sobre as mulheres da Cracolândia. Quais são as necessidades dela? Quais são as maiores demandas? Como que tem sido feito esse trabalho voltado para as mulheres lá? As mulheres, elas têm as suas particularidades que nós bem sabemos, né? E as mulheres na Cracolândia, infelizmente, elas perdem totalmente a vaidade. Muitas não gostam nem de se olhar no espelho. Há uns 2 anos atrás nós fizemos um trabalho que foi o Dia de uma Princesa, e nós resgatamos lá na Cracolândia 4 mulheres, e essas 4 mulheres elas passaram ali um dia todo especial. Elas passaram uma tarde num salão de beleza lá em Santos, e elas foram transformadas, e algumas deram até os seus relatos ali e tudo mais. E na hora que elas se olhavam no espelho, elas começavam a chorar, porque existe ali a deterioração dos dentes, dos olhos, a pele, o cabelo. Então elas perdem totalmente essa feminilidade, e além das outras questões, né, particulares de uma mulher, de higiene e tudo mais. Então existe essa dificuldade, existe também a questão da violência, elas se tornam muito agressivas, acabam que elas, uma maneira de se defender, elas acabam sendo agressivas. Então esse tato com as mulheres acaba sendo gerado com alguns voluntários, que inclusive elas chamam o meu esposo de pai. Existe esse apelo de paternidade. Então mulheres que foram violentadas, mulheres que sofreram alguns traumas, acabam adotando esses voluntários como pai. E é interessante que esse tipo de ação que vocês fizeram, eles proporcionam o resgate da autoestima delas. E isso pode fazer com que elas queiram sair daquela vida de vício? Sim. Um intuito maior é gerar dentro delas esse resgate de autoestima, de autoimagem, porque muitas delas já desistiram das suas próprias vidas. Sim. Elas não vivem, elas sobrevivem. Então a vida delas é em busca de algo para sustentar o vício. Então é como se fossem garimpeiras, elas andam ali com cabeças baixas, buscando algum resquício de droga ali nas ruas. É uma degradação social. E muitas delas ainda com os filhos, né? Como são as crianças? Muitas delas com filhos, muitas delas que tem até o caso de uma mulher específica que já teve 28 gestações, porque infelizmente elas comercializam as crianças. Teve um caso também de uma mulher que foi julgada ali pelo Tribunal do Crime porque ela foi pega realizando ali sexo oral com uma criança no colo, e aí ela foi julgada ali pelo crime, porque a lei do crime ela existe. Então é muito triste, porque em alguns momentos nós fazemos o acompanhamento de algumas gestantes, realizamos ali o trabalho de como se fosse um chá de bebê específico. E no período onde era para a criança nascer, de repente a gente não tem notícia da criança, porque essa criança, por algum motivo, ela foi comercializada, ela foi vendida para sustentar, inclusive, o vício dessa mãe. Também tem caso de algumas mães que abandonam as crianças nas ocupações onde algumas delas vivem, e essas crianças ficam ali. Teve um caso que a gente foi visitar uma dessas ocupações, e quando a gente chegou, a gente se deparou ali com um quarto 2x2. No quarto tinha uma beliche, a cama de cima da beliche, ela estava repleta de ursos de pelúcia, no chão tinha ali um fogãozinho portátil com um botijão muito precário, com uma comida ali com cheiro de podre, e a criança, uma criança ali que devia ter 1 ano e meio, sem fralda, toda suja, com o nariz todo sujo. Então eu lembro dessa cena, foi uma cena que me chocou muito, porque o pai estava dormindo na cama, a mãe ali sem fazer nada, uma sujeira no cômodo, e a única coisa que estava arrumada era uma cama que estava sendo uma cama inútil, que ela só servia para guardar os ursinhos de pelúcia. Então é uma degradação social, né? Nesse cômodo específico não tinha janela, então o risco de um incêndio ali muito grande, porque esse fogão portátil era um fogão a gás.
Então, o risco de contaminação, o risco de um incêndio é muito grande. Né? E a higiene dessa criança? Precária, criança sem fralda, defecada, molhada, a camisetinha toda babada, degradação social total. Então é realizado também lá na nossa sede um trabalho com as crianças. Nesse período de pandemia não está sendo realizado, mas esse trabalho ele acontece às sextas-feiras, né, fora período de pandemia, onde nós temos ali um período de recreação, nós alimentamos aquelas crianças, são em média 200 crianças que frequentam uma vez por semana. E a gente já tem notado ali a inocência daquelas crianças já tem sido resgatada, porque no início do trabalho era muito difícil, porque as crianças, mesmo pequenas, crianças de 4, 5 anos, muito maliciosas, crianças que não têm essa pureza que a gente é habituado a conhecer. E hoje, quando você vê esse cenário, o que faz o seu coração arder? De que maneira que você acha que você poderia ajudar mais essas mães, essas crianças que vivem ali na Cracolândia? Qual seria a maior necessidade? A maior necessidade que eu vejo é um trabalho de profissionalização para algumas mulheres que já estão num período de ressocialização. Então, a nossa estimativa é realizar oficinas semanais com cursos profissionalizantes, recreação para as crianças e cursos profissionalizantes para adultos. Para as mulheres, a minha ideia é fazer um trabalho de costura, algo que elas consigam ali desenvolver um trabalho manual, para elas entenderem que elas são capazes de produzir algo, que elas são capazes de gerar alguma renda, porque muitas delas, inclusive, têm profissões. Por exemplo, muitas delas são advogadas, existem médicas, existem jornalistas lá. Tem o caso de uma moça que ela é uma produtora de cinema, que a gente também está nessa luta tentando resgatá-la. Então, a nossa ideia é gerar dentro delas a dignidade, mesmo que seja algo manual, para que elas consigam ver que elas são capazes de produzir algo, elas são capazes de desenvolver algo, elas são capazes de realizar, porque muitas delas já não têm mais esperança de nada. Resgatar a vontade de viver. Exatamente, exatamente. Pequenos gestos que vão transformar em grandes atitudes, mesmo que não na proporção que nós queremos. Não tem como a gente quantificar, olha, eu quero atingir um público-alvo de X mulheres, mas que sejam 10 mulheres, que sejam 5 mulheres resgatadas. A partir dessas mulheres que forem resgatadas e transformadas, elas vão conseguir gerar essa transformação em outras vidas. E você está me falando de profissionalização, e aqui hoje, dentro do internato, quais são os tipos de trabalhos que vocês fazem com os internos? Além das atividades que eles realizam diariamente, que é a laboterapia, eles realizam a manutenção da chácara, da comunidade, a limpeza do espaço e tudo mais. Nós também iniciamos um trabalho de panificação, um curso de panificação. A minha estimativa é criar uma panificadora, inclusive eu já estou com um projeto pronto, que é a reforma de um dos galpões aqui, a compra de alguns equipamentos para realizar essa panificadora com o intuito de profissionalizar essas pessoas, porque os alunos aqui da casa, chega um período do tratamento, quando eles estão ali no período de 6, 7 meses, começa a gerar essa ansiedade. Como eu vou fazer, gera essa ansiedade no coração deles, como eu vou me reinserir na sociedade. Muitos deles nunca nem tiveram nenhum tipo de trabalho, muitos deles nunca tiveram nenhum tipo de especialização. Então, o objetivo principal é gerar essa profissionalização, essa capacitação, e para que eles possam, no futuro próximo, quando eles saírem daqui, se colocarem no mercado de trabalho, conseguirem ali até, inclusive, empreender, realizar pães caseiros e tudo mais. Então, mesmo com esse projeto não estando efetivamente pronto no papel, eu fui levada ali a começar o projeto,
manualmente. Então nós demos esse start nesse projeto que iniciou na semana passada. Então uma vez por semana esse curso acontece aqui na comunidade com grupos de 5 rapazes que realizam ali todo esse trabalho de realização dos pães caseiros, para em breve esse grupo que vai ser formado, o grupo ele é formado em 6 semanas. Esse curso vai acontecer uma vez por semana e aí a gente vai realizar essa rotatividade com os demais alunos. E hoje você precisaria de uma estrutura para você poder montar essa panificadora. Sim. Você já tem o espaço e você disse que ganhou Eu tenho forno. Espaço e eu ganhei o forno, que é um dos maiores investimentos que tem. Mas eu preciso realizar a reforma do espaço, a adequação, porque ele precisa ter a adequação ali de acordo com a vigilância sanitária. Então nós precisamos realizar a reforma e a compra de mais alguns equipamentos, a maceira, a batedeira, enfim, alguns equipamentos. E você tem um orçamento de quanto você precisaria investir para... O orçamento total é 99 mil. E com a compra do forno, que nós já realizamos a compra do forno, então esse orçamento ali cairia para uns 89 mil. Tá. Você me mostra o lugar? Mostro. Vamos lá. E isso que você está falando sobre a profissionalização é muito interessante, que eu me lembrei do meu irmão, né? Eu tenho um irmão que é recuperado numa casa como essa há 23 anos. E ele teve a oportunidade, enquanto recuperando, de aprender uma profissão na área de refrigeração. E hoje ele é um excelente profissional nessa área, totalmente recuperado, 23 anos depois, com família formada e um excelente profissional. Então, muitas vezes o que falta mesmo para essas pessoas são essa oportunidade de se profissionalizar. Né? E ele teve essa oportunidade lá dentro. Então, isso é realmente incrível. Esse é o espaço? Esse é o espaço. Esse é o forno? E esse é o forno que nós ganhamos. Então o forno nós já ganhamos, está aqui. Esse espaço atualmente ele está sendo utilizado como uma base extra. Nós realizamos aqui a inclusão de algumas camas para colocar os alunos novos. Na cama ali, lá na frente. Então esse espaço é onde nós vamos realizar o projeto da panificadora. E atualmente ele tem sido usado como dormitório, porque a casa está com uma capacidade máxima. Então, posteriormente, esse período da quarentena, a nossa ideia é reformar a casa e esse espaço especificamente vai ser utilizado para a panificadora. Quantas pessoas você acha que podem passar por esse processo de profissionalização através desse curso de panificação? O curso está aberto para todos os alunos da casa. Sim. Hoje a capacidade máxima, a casa está super lotada, são 22 alunos. E esse grupo, esse treinamento, esse curso, ele acontece semanalmente, ele tem a durabilidade de 6 semanas. A cada 6 semanas nós teremos um grupo de 5 homens que já estão capacitados para realizar os pães. Então, todos que quiserem, eles não têm a obrigação de participar, mas todos estão ansiosos para participar. E aí, o que acontece? Nós confeccionamos o pão e no final do dia, nós todos ali realizamos uma comunhão, todos nós comemos o pão e tudo mais. Então, isso tem gerado dentro deles uma ansiedade saudável, tem gerado ali uma ansiedade de participar logo desse treinamento. Então tem sido algo bem bacana e eu creio que nós vamos colher muitos frutos desse projeto. E acaba sendo um trabalho completo. Você pega uma pessoa que não tem nenhuma perspectiva de vida, você resgata a dignidade, tira ela do vício, acolhe, cuida e ainda oferece para ela a possibilidade de uma nova profissão. Exatamente.